Pode ser mais forte. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou impactado por aquilo que o Espírito Santo está fazendo neste lugar. E ele liberou uma palavra sobre a nossa igreja quando estávamos lá em cima, que era só arrumar um lugar maior que ele ia acrescentar. Em menos, botar assim, um mês, ela está pedindo para ser ampliado, para a continuação da obra, em nome de Jesus. E daqui a pouco estaremos lá nos 3 cultos, para a honra e a glória em nome do Senhor. É uma gratidão ter vocês presentes no culto nessa noite, porque eu sei que pessoas vão receber algo do Senhor. Não é mera coincidência você estar aqui. O Senhor te trouxe porque o Senhor tem um propósito na tua vida, na tua família. Você pode ter entrado aqui desmotivado, até triste, pela situação que você tem passado na sua casa, no meio da sua família. Mas o Senhor, Ele te deu forças e te trouxe a esse lugar, porque Ele quer mudar a tua história. E no momento que você pisou daquele portão, começou a caminhar essas escadas, você já começou a liberar algo extraordinário sobre a tua família. Aleluia. E vemos assim o que Deus ele tem feito. Isso é só o início, porque esse bairro vai ser pequeno. Esse bairro vai ser pequeno. Aleluia, 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 Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Eu quero conversar um pouco com você nesta noite sobre os teus sonhos, sobre os teus objetivos de vida. A cada ano nós temos o costume de fazer um projeto de vida. E esse projeto de vida nós fazemos com a intenção daquilo que nós queremos alcançar ao decorrer do ano. Os nossos objetivos, as nossas metas, aquilo que nós almejamos financeiramente, profissionalmente, familiar. E nós fazemos sempre esse projeto de vida. Eu não sei se você já conseguiu realizar todos os seus projetos, aquilo que você colocou para esse ano. Você mesmo que já virou o ano planejando, pô, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou conquistar, esse ano eu vou romper. E nós fazemos para a nossa vida pessoal, mas nós pastores, nós fazemos também pela igreja, pelo avançar da nossa igreja. Estamos no ano de avançar, e que nós temos aprendido com os nossos líderes, nosso superintendente, ele passou uma visão para nós, que é o ano que nós vamos avançar. Mas nós não vamos avançar sozinhos, vamos avançar juntos. Eu não vou avançar sozinho, Paulo vai avançar junto comigo. Aleluia. Todos nós vamos avançar juntos e vamos contemplar e glorificar a Deus pela conquista de cada um. Não podemos apenas alcançar os nossos milagres e ver um irmão ficando para trás, não. Eu vou conquistar o meu milagre, mas eu vou ajudar o Serginho em oração. Eu vou lutar por ele, pela bênção dele. Juntos vamos crescer, juntos vamos avançar. Esse é o ano que você vai sair do teu aluguel. Esse é o ano que você vai conquistar a sua casa própria. Esse é o ano que você vai ter a tua empresa. Esse é o ano que você vai ter o teu carro. Esse é o ano que você vai mudar de casa. Esse é o ano que você vai fazer a sua faculdade. Você vai terminar os teus estudos. Você não vai ficar para trás. Você não vai parar no meio. Você vai avançar. Aleluia. Propósito. Propósito. Metas serem alcançadas. Objetivo. Quais têm sido o seu objetivo para esse ano? Teu propósito, suas metas. Mas lembre-se, nós colocamos diante de Deus
os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas temos que lembrar de uma coisa, que cada propósito, ele há um processo. Ele tem um processo. Eu coloco diante do Senhor as minhas metas, os meus sonhos. E qual é o processo? Eu permanecer na presença dele. Qual o processo? Eu continuar buscando ao Senhor. Estávamos, alguns minutos atrás, ministrando no momento profético entre nossos voluntários. E Deus permitiu que liberasse uma palavra sobre os nossos voluntários. Que independente da luta, das dificuldades, não pare. Não entregue aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O ministério que Deus ele te deu, não entregue, continue. Mesmo que você faça chorando, que a luta está grande, mas é fiel àquele para cumprir. Aleluia. E cada propósito ele passa por um processo. E o tema da mensagem desta noite é: entendendo o propósito, suportando o processo. Você pode repetir comigo? Entendendo o propósito, mais forte. Entendendo o propósito, suportando o processo. E quando preparei essa mensagem, eu estava até conversando com o pastor João hoje pela manhã. Falei: pastor, como foi difícil. Assim, Deus falando algo no meu coração. Eu falei: Deus, preciso de uma palavra, mas eu quero uma palavra que dê continuidade àquilo que o Cacá ministrou domingo. Quando ele falou de humildade e maturidade. Que palavra. Saímos daqui encorajados, tanto no domingo quanto na quarta. E estamos num nível muito mais alto do que era antes. E Deus tem feito grandes coisas na nossa igreja. Deus começou lá atrás levantando homens e mulheres. E começou a semear uma semente neste lugar. Começou a liberar uma palavra. Homens e mulheres que acreditaram no potencial dessa igreja. Homens e mulheres que liberaram uma palavra profética sobre cada membro, sobre cada irmão. E conforme a troca de pastores de liderança, fomos dando continuidade e fomos crescendo juntos. E agora nossa visão não pode ser mais aquela visão que tinha lá atrás de uma igreja pequena. Somos uma igreja grande em qualidade, grande em quantidade, grande em qualidade, grande em ministérios, em servir. Eu e você, nós temos um potencial muito grande. Nós temos que enxergar isso e acreditar nisso. E cada crescimento ele vai gerar mais uma responsabilidade. A nossa mentalidade ela vai ser mudada. Aleluia. Então nós tivemos um propósito. Quando nós entendemos o propósito que Deus colocou no coração dos nossos pastores, até o dia de hoje, nós fomos suportando o processo. E se desse um exemplo para você, no dia a dia, uma construção, por exemplo, se você tem um propósito de construir uma mansão, você sabe que há um processo para essa mansão estar de pé. Se é uma casa com suíte, uma sala de estar, ninguém recebe. Se você tem um propósito de construir uma mansão para você, ou você comprar um carro zero, é um propósito, mas há um processo. O do carro é tirar a habilitação. Vai ter um momento que você pode até ser reprovado, mas não desista. Continue e persevere. E a construção, ela tem etapas, há um processo. Você não pode pular etapas, você não pode pular processo. E quando estiver pronto pode dar ruim. E vai dar ruim. Essa coluna aqui não vou fazer com menos ferragem. Vou usar menos cimento aqui. E quando vier a tempestade? Não é verdade? Até mesmo para aqueles que cozinham, que assam um bolo. Tudo há um processo. Para você fazer um bolo, você precisa reunir os ingredientes. Tem a medida certa. Se você aumentar a medida, você vai mudar o sabor do bolo. Se você tirar o ingrediente, vai mudar. Há um processo
para que você conclua o teu objetivo. E pessoas, nós não nascemos sabendo, passamos por um processo de aprendizagem, de amadurecimento, nós evoluímos. Aleluia. Eu quero compartilhar com você nesta noite sobre a história de um homem chamado Abraão. Em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, nossa leitura de hoje. Eu até brinquei com Paulo de manhã, né? Falei, poxa, como é que Deus ele faz tudo alinhado, tudo perfeito. Porque Deus ele começa desde a intercessão até da abertura do culto e até no louvor. Tudo alinhado. Glória a Deus por isso. Gênesis capítulo 12, versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era de idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Amém? Você pode fechar os teus olhos, colocar a mão à altura do seu coração. Senhor Deus e Pai, primeiramente eu te agradeço, Pai, por esta palavra, Pai. E peço a Ti, Senhor, que essa palavra, Senhor, ela venha frutificar sobre cada coração, Senhor. Que possamos, Pai, sair daqui entendendo, Senhor amado, sobre, Deus querido, entendendo, Pai, o propósito, Pai querido, e suportando o processo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, Senhor amado, ela vem, Pai, frutificar sobre cada um, Deus. Sobre a criança, sobre o jovem, o adolescente, o junior, o adulto. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Deus, ele tinha um propósito na vida de Abrão. Deus, ele chama ele e fala: ó, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te dar uma terra, vou te abençoar, você será grande, bendita serão as famílias, você será abençoado. E Abraão assim ele sai. Mas quando, naquele momento, ele ainda não entendeu qual era o propósito. Ele obedeceu, ele teve a ação de sair, ele ouviu a voz de Deus e saiu. Mas, como eu falei de início, tudo há um processo. E se você prestar bem atenção nesses primeiros versículos, Deus falou para ele sair. Sai do meio da sua terra, da sua parentela. Que ele foi levar Ló junto com ele. É para ele ir, ele e sua esposa. Deus ele chamou. Se nós possamos observar aqui na palavra, o decorrer da palavra, nós vemos a história de Abrão, que ele teve um processo para ele alcançar a bênção que Deus liberou sobre a vida dele. Houve um processo. O processo foi, primeiro, ele levou o Ló. Se nós continuarmos a leitura, a palavra ela vai dizer que teve um momento que ele passou fome. Ele foi para o Egito. Ele passou dificuldades. O homem rico, que tinha tudo, ele ouviu a voz de Deus. Deus o chamou, falou: eu preciso sair deste lugar. E ele sai. Mas ele ainda não entendeu o propósito dele. E chega um momento que Deus fala com ele assim: ó, eu vou te dar um filho. A Bíblia fala que ele tinha 75 anos, idade já avançada. Humanamente, pela ciência, era impossível. E ele gerou uma dúvida. Sara duvidou. E deu aquele famoso jeitinho. Mas não era aquele processo. O processo ele vai exigir de nós a dependência em Deus. O processo ele vai exigir de nós fé, perseverança. Se nós pararmos e olharmos lá no capítulo 15, no versículo 5,
que diz assim: então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe assim: assim será a tua descendência. Primeiro ponto, para nós entendermos o propósito, exportar o processo, nós precisamos sair da zona de conforto, daquilo que limita a nossa visão. Para Abraão entender que Deus, o propósito de Deus na vida dele, ele precisava sair da onde limitava a sua visão. Em algumas traduções pode estar dizendo que é uma tenda, mas a palavra diz: sai para fora, olhe para os céus. Sabe que tu pode contar as estrelas do céu? É praticamente impossível você contar a quantidade de estrelas. Quando você era criança, você tinha essa mania de contar estrela, né? Mas ninguém conseguiu terminar de contar, que é muita estrela para contar. Não é verdade? E Deus ele fala assim para ele: você pode contar as estrelas do céu? Senhor, claro que não vou conseguir contar as estrelas do céu. Assim será a sua descendência. Deus está falando: aquilo que você acha que é impossível, eu posso fazer impossível na tua vida. Eu posso fazer o possível na sua vida. Aquilo que os teus olhos naturais olham e acham impossível, eu posso fazer possível. Sabe por quê, querido? Muitas das vezes nós não recebemos aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor, porque estamos presos no comodismo. Estamos na zona de acomodação, na zona de conforto. Deus nos chama para algo grande. Deus chama eu e você para viver o sobrenatural de Deus, e nós não vivemos porque nós estamos limitando a nossa visão. Estamos aceitando a situação que nós vivemos na nossa casa. Estamos aceitando a situação que vivemos na nossa família. Aceitamos a situação que vivemos no nosso emprego. E Deus tem liberado uma palavra, um direcionamento. Saia da zona do conforto. Saia do lugar que limita a tua visão, porque o que eu tenho para você é muito maior do aquilo que você possa imaginar. Para o teu ministério, para a tua casa, para a tua família. Aquilo que eu tenho para você vai muito além daquilo que você possa imaginar. Oh, aleluia, aleluia. O propósito ele começa quando a obediência vence. O propósito ele começou quando ele saiu. Ele ouviu a voz de Deus e saiu. Mas ele ainda não entendeu. Aleluia. Quem permanece preso ao conforto nunca alcança o propósito. Quais os teus sonhos? Quais as tuas metas? Quais os teus objetivos? Até quando você vai permanecer preso na área do conforto? Na zona de conforto? Se o teu sonho é fazer uma faculdade, vai pesquisar, corre atrás do teu sonho. Se vai tirar habilitação, mas eu moro de aluguel, mas sou eu que trabalho. Vai, dá o pontapé inicial. Como eu já contei uma vez aqui, quando eu tinha o sonho de tirar habilitação, eu achava que era algo impossível. Pelo trabalho pelo serviço ao qual eu fazia, a empresa a qual eu trabalhava, pelo salário ao qual eu recebia, eu achava algo impossível. Mas Deus levantou uma pessoa e falou: é teu sonho, da família, dá entrada na carteira, que eu entro com a provisão. Dá o passo de fé, que eu entro com a provisão. E assim foi. E as coisas foram ocorrendo, o processo. Eu entendi o propósito e fui suportando o processo. Não foi fácil. Não foi fácil, querido. Primeira prova prática, fui reprovado. Mas Deus levantou pessoas para orar pela minha vida. Quando fui fazer a prova mais uma vez, Deus levantou um amigo que me ligou no momento: eu estou orando com você. Que me instruiu, meu discipulador, ele me instruiu, me ensinou: filho, ora em línguas, busca, eu estou contigo. Não estava perto fisicamente, mas pelo telefone ele estava conversando comigo, me tranquilizando. Porque ele avançou nessa área. Como nós falamos, você não vai avançar sozinho, todos vamos avançar juntos. Aleluia. Não limite o poder de Deus na tua vida. Não limite aquilo que o Senhor pode fazer na tua casa, na tua família. Aleluia. Lembre-se, segundo ponto, o processo
ele desenvolve a fé. A promessa demorou, mas Deus estava trabalhando no coração de Abraão. O processo nos ensina a ter paciência, dependência e perseverança. Tinha um processo. E no meio da caminhada, nós precisamos colocar em prática a paciência. Nem tudo é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Pode estar demorando, a prova pode estar te apertando. Você pode estar olhando, Deus, porque ainda não recebi um milagre. Não questione a Deus o porquê, mas Deus, Deus, me ensina. Me mostra. Me mostra. Deus, me ensina com essa luta. Que área que eu preciso mudar na minha vida? Qual a mentalidade que eu preciso ter agora? Querido, luta, todos nós passamos por lutas. Você não pode deixar a luta te impedir de você buscar ao Senhor. Hoje eu não vou no GC porque eu briguei com a minha esposa. Eu briguei com o meu esposo. Meu dia de trabalho não foi bom. Me estressei. Eu fui demitido. Não vou no GC, Serginho. Eu não vou no culto, pastor João. Eu não estou bem, me estressei, eu não vou no culto hoje. Não. É que você tem que vir mesmo. E quando você vem na força, Deus te traz uma palavra, um direcionamento. Você pode estar aqui cansado, destruído, desanimado, mas você vai sair renovado. E no GC, como nós temos aprendido no GC. Como eu e você, nós temos aprendido no GC. Eu vi testemunhos de pessoas, tendo GC de homens, que chegam lá, e começam a ouvir um irmão compartilhar um testemunho de vida, algo que passou na vida e Deus abençoou. Pessoas compartilhando situações que estão vivendo e a dificuldade que teve para ir no GC. E você olha, poxa, eu coloco minha dificuldade, meu problema lá em cima. Esse irmão está pior do que eu e está aqui. Sabe por quê? Porque ele entendeu o propósito. Está suportando o processo, mesmo na dor. Está suportando o processo, mesmo na dificuldade. Porque ele entende que o tempo de Deus está chegando. O haja do Senhor está vindo. Aleluia. E a dependência, dependa do Senhor. Às vezes, querido, teu armário pode estar vazio. Dependa do Senhor. Que é fácil você glorificar a Deus quando tudo vai bem. As contas em dias, o armário cheio. É fácil adorar a Deus. Eu lembro que na época que eu morava de aluguel, passei muitos momentos de dificuldade. Não tenho vergonha de falar isso porque é um testemunho daquilo que Deus ele fez na minha vida e da minha família. E quando eu entendi o propósito de ser um dizimista fiel, as coisas começaram a mudar. Que naquela época eu estava desenganado. Naquela época eu não servia a Deus como deveria servir. Naquela época eu negociava o meu dízimo. Cara, eu tenho que pagar as contas. Hoje, esse mês vai dar para me devolver meu dízimo. Tu acha que mudava alguma coisa? As contas aumentavam o dobro. As compras faltavam em casa. O aluguel atrasava. Mais uma vez eu lembro disso até hoje, numa tarde. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, a partir de hoje, tudo que eu receber nas minhas mãos, primeira parte, vai para Deus. Vou tirar os 10%, o dízimo de tudo que vier nas minhas mãos. Não importa se tiver só arroz e feijão, porque se eu vou no culto e eu ouço a palavra que fala que Deus ele é provedor, que Ele abre as janelas dos céus e me abençoa, e eu entendo isso, eu tenho que botar isso em prática. Não posso apenas receber uma palavra e sair daqui com uma palavra no meu coração e não colocar em prática. Quando eu comecei a colocar isso em prática, as coisas começaram a acontecer. Começou a ter um aumento de salário e de trabalho também. Mas começou a ter uma visão diferente, uma expectativa diferente da realidade. A realidade que os meus olhos naturais achavam impossível, comecei a cara, eu posso, eu consigo, porque Deus está no comando de tudo. E quando começamos a alinhar isso, começamos a honrar a Deus, Deus ele começou a liberar algo sobre a minha vida financeira. E eu creio que na tua vida também Deus está liberando algo extraordinário na tua vida financeira. Mas o segredo é dependência do Senhor, ser fiel. Não negocie teu dízimo.
Seja fiel, que o Senhor Ele vai fazer. E aquilo, dê com alegria, como o Cacari falou no início. Dê com alegria. Não olhe o tamanho da sua oferta. Hoje minha oferta é tão pequena. Mas se é de coração, é com alegria, Deus fica feliz com a sua oferta. Aleluia. Glória a Deus. O tempo do processo nos prepara para sustentar a promessa. Quando você pega e começa a analisar a tua vida como era antes, hoje você está na promessa, você fala, uau, cara, minha vida como é que era antes? Hoje eu estou vivendo a promessa. Olha o tempo que eu demorei, mas hoje eu estou vivendo a promessa de Deus na minha vida. Deus, Ele atrasa algumas coisas, porque Ele está amadurecendo quem vai recebê-las. Nós pedimos, é muito fácil para Deus chegar para você amanhã e liberar algo sobre a tua vida, mas Ele molda o teu coração, para ver se você está preso na bênção, se os teus olhos estão fixados só na bênção, no milagre, ou se você está atento para o dono da bênção, se você está ali fiel ao dono da bênção, aquele que muda a tua história. Aleluia. Aleluia. Terceiro ponto. A prova revela o nível de entrega. Abraão, nesse terceiro ponto, ele começou a entender agora o propósito. Porque até então ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, mas ele ainda não tinha entendido. Em Gênesis capítulo 22 é a prova real disso. Eu não vou ler, mas você já conhece essa história. Quando Deus ele começa a pedir ele, Abraão, agora eu quero o teu filho. Ele passou pelo processo, Deus mudou o nome dele, Deus deu um filho, Isaac. Agora Deus fala, quero que você vá ao monte, entregue o teu filho em sacrifício a mim, como oferta. Imagine para um pai receber uma palavra, uma promessa de Deus, você será abençoado, tua descendência, eu vou te dar um filho. E agora Deus pede. Se não tivesse entendido o propósito, estaria reclamando. Poxa, não é possível, esperei tanto tempo, agora estou quase 100 anos, não vou conseguir ter outro filho, já está em idade avançada. Humanamente seria esse pensamento dele. Poxa, Deus pediu um filho, é promessa, Isaac é a promessa. Ah, como Sara deu um jeitinho lá atrás, pô, vou dar esse filho, não, vou dar o outro. Vou dar Ismael. Ah, vou pegar aqui dos meus servos um filho deles, vou entregar, vou dar o meu jeitinho. E ele ouviu a voz de Deus e lhe obedeceu. A palavra diz que ele preparou tudo. Teve um processo. Ele suportou o processo. Imagine para ele, sabendo em seu coração que tinha que entregar o próprio filho. Preparou o holocausto, preparou a lenha, subiu ao monte, deixou os seus servos, vocês ficam aqui, só vai subir eu e meu filho. Imagine o coração daquele pai, preparando tudo, e sabendo que teria que sacrificar o próprio filho. Mas a palavra diz que ele não reclamou, ele não questionou. Esse é um dos processos que nós precisamos aprender a suportar. Que muitas das vezes que nós não recebemos a nossa bênção porque nós reclamamos. Nós não obedecemos a Deus. E queremos que Deus nos abençoe. Nós queremos parar por tão pouco. Desistir por tão pouco. E a palavra de Deus, ela diz que Isaac, ele chega assim, pai, está tudo aqui. A lenha, o holocausto. Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Resposta dele: Deus proverá. Ele ali injetou um ânimo no filho dele. É responsabilidade nossa, homens, injetar ânimo na nossa família. Quando a esposa não está bem, está duvidosa na fé, está fraca, os teus filhos, você também pode estar assim, mas você tem que injetar. Vai dar certo. Deus está no comando de tudo. Já deu certo. Deus vai prover. O milagre já está por vir. Nós homens, nós precisamos aprender isso e sair da zona do conforto, daquilo que limita a nossa visão. Não é responsabilidade das nossas esposas buscar por nós, orar, interceder pela nossa casa.
É nossa responsabilidade, homens, de se levantar e orar pela nossa família. Não aceitar a situação, não aceitar a separação, não aceitar problema com os filhos. Mas é nossa responsabilidade, Paulo. É levantar e orar pela nossa família. É buscar pela nossa família. É colocar nosso joelho e orar. Vivemos num tempo muito diferente. Alguns anos atrás, os homens eram mais fortes em servir, em orar, faziam visitas em hospitais. O pastor João lembra dessa época, quando nós estávamos na sede. Tinha um grupo de homens que iam para o hospital. E nós vimos sim, homens se levantando. Eu lembro que meu pai, ele saía da igreja de manhã, só chegava só à tarde. Aí eu me perguntava, onde você estava? Estava no hospital. E uma coisa que eu lembro dessa época, tinha batismo à noite na sede. E sabe quem levava os pacientes? Era o pastor Badaró. Levava na Kombi. Eu vi homens entrando lá, eu criança. Eu via homens indo de cadeira de roda e saindo andando. Não podemos deixar nossa geração morrer. Homens corajosos, homens valentes, homens que lutam pela família, pela casa, pelos filhos, luta pelo casamento. Não podemos deixar isso morrer. Temos que levantar, porque estamos sobrecarregando as nossas esposas, botando a responsabilidade que é nossa nos ombros das mulheres. Essa responsabilidade é minha, é sua, de orar, de profetizar. Aleluia. Abraão poderia dar, se fosse nos dias de hoje, Abraão, Isaac, Deus te pediu a tua vida, vou ter que te matar. E não, Deus proverá. Ele foi fiel até o final, porque a palavra diz que ele levantou a mão. Deus, pare. E quando ele olha para o lado, Deus já tinha provido o cordeiro no meio dos arbustos. Ali ele entendeu. O propósito suportou o processo. O propósito, ele é grande, mas o processo é necessário. E nós vemos o processo que Deus levou a Abraão da saída da sua parentela para a fé, da fé para a promessa e da promessa para a maturidade. O processo pode ser doloroso, mas é ele que transforma pessoas chamadas, eu e você, em pessoas preparadas para o propósito. E nessa noite, querido, já vou estar orando pela sua vida, mas eu quero te encorajar, permaneça na presença do Senhor. Permaneça fiel. Permaneça orando, buscando pela tua família, pela tua casa. Mesmo que a tua esposa, teu esposo não queira vir, mas você continue buscando, continue orando, continue servindo, porque Deus está no comando de tudo. Não importa o tempo, mas Ele é fiel para cumprir. Esteja disponível para servir. Não retroceda na sua fé. Não pare no meio do caminho, porque as coisas não estão bem, porque você ainda não recebeu aquilo que você colocou no teu projeto de vida. Mas o Senhor falou que esse é o ano de avançar, e você vai avançar. Todos nós vamos avançar. Não pare. Aleluia. Até mesmo você me colocou no teu coração e vai se batizar agora sábado. Você que é o momento que você passa por dúvidas, pessoas se levantam querendo te desanimar, mas é um processo. Eu estive conversando com um amigo, ele me contando um pouco da luta dele, ele vai até se batizar agora. Eu falei, meu amigo, isso aí é um processo, mas você está fazendo certo. Você está vindo para um líder, para um irmão, está pedindo ajuda, porque isso é para te parar. E o diabo não fica feliz em ver você avançando. Ele vai levantar pessoas no teu trabalho, pessoas que moram próximo, para te desmotivar, para te desanimar, porque ele sabe o propósito de Deus que é na tua vida. Ele sabe a potência que você tem. E o Senhor está preparando o melhor dia para você, do seu novo nascimento.
Não pare. Peça ajuda. Não lute sozinho. Há pessoas que você pode contar aqui, líderes. Há pessoas que você pode pedir ajuda em oração. Aleluia. Eu quero te convidar a você se colocar de pé nesse momento.